abordar um tema que também é bastante frequente no nosso atendimento diário, é uma coisa que é importante que a gente saiba tratar, melasma. Traz um enorme incômodo para o paciente, para a paciente, né, já que a maioria das pacientes são mulheres. E isto daqui é o melasma, né, que são manchas, máculas acastanhadas. Geralmente o melasma ocupa várias porções da face, frontal, malar, mentoniana. Eu vou, inclusive, mostrar algumas estatísticas sobre o melasma e vou mostrar estatísticas de como é que o melasma melhora, como é que você olha para o melasma e o paciente fala assim, não, doutor, não melhorou nada. Mas aí você tem como olhar para aquilo, mesmo que você não tenha fotografado, e perceber que está num processo de melhora, que é lento e gradual. 80% dos pacientes terão clareamento total ou quase total em até 12 meses. Então, realmente, o tratamento é longo, usando fórmula de Kligman e Willis, né? Então, melasma é uma doença frequente, afeta até 30% das mulheres. Na realidade, você vai ter um quadro que é assintomático. O incômodo da paciente é apenas estético. E são 9 mulheres para cada um homem, sendo que dentre os hormônios femininos parece que o estrógeno tem um papel mais relevante do que a progesterona, embora os 2 hormônios femininos tenham um papel importante. A gente tem mais de 300 genes envolvidos no desenvolvimento do melasma e a gente tem o melasma crosstalk. Na realidade, o melanócito, ele se comunica com a membrana basal, se comunica com o queratinócito, se comunica com o fibroblasto, com os sebócitos. Todas as células ali da pele parecem ter algum papel no desenvolvimento do melasma. Embora você possa encontrar histórico familiar em até 18% dos pacientes, em 1/3 dos pacientes você não encontra nenhuma causa conhecida, nem histórico familiar, você não encontra nada. Não é um motociclista muito exposto à radiação solar, não é um homem que trabalha na metalúrgica ou numa pizzaria exposto a forno e calor infravermelho, né, como desencadeante do melasma. Você não encontra uma causa em 1/3 dos pacientes. Esta cadeia de síntese de melanina, ela é muito importante para nós, porque mostra aqui que a tirosina é um aminoácido convertido em DOPA e depois em dopaquinona, e existe uma enzima que é responsável por essas transformações, que se chama tirosinase. A hidroquinona, que é o principal clareador usado por nós na dermatologia, a hidroquinona, ela atua exatamente aqui, na tirosinase, inibe a tirosinase, inibe a transformação de tirosina em dopa e de dopa em dopaquinona. Olha, teoricamente, melasmas que são mais superficiais, chamados de epidérmicos, são aqueles que respondem melhor aos tratamentos. Daí, a gente tem a classificação do melasma em epidérmico ou dérmico ou misto, e hoje, uma maneira muito boa de classificar o melasma em epidérmico ou dérmico ou misto é o uso do dermatoscópio, né? Quando o melasma é epidérmico, ele tende a ser mais acastanhado, tende a haver a rede ou a pseudorrede da face. Quando o melasma é dérmico, um tom mais cinza azulado e com a perda da regularidade. O misto vai ter características mistas. Então aqui a gente teria um melasma epidérmico, acastanhado, a pseudorrede respeitando os ósseos foliculares, né? Um melasma acastanhado. Aqui a gente já tem um tom mais cinza azulado e não tem essa característica de pseudorrede para um melasma dérmico, né? Outro jeito de classificar o melasma era com a lâmpada de Wood. Quando o melasma é epidérmico se torna mais evidente, quando o melasma é dérmico se torna menos evidente na lâmpada de Wood. Mas nem todo mundo tem lâmpada de Wood e às vezes há quem tem a lâmpada de Wood até no próprio dermatoscópio. A gente tem alguns pilares de tratamento. A indústria farmacêutica tem as suas razões para tentar nos dissuadir da prescrição da hidroquinona. A hidroquinona sendo considerada um possível agente oncogênico, mutagênico, muitas discussões sobre isso, a hidroquinona trazendo efeitos colaterais como ocronose exógena, leucodermia gutata por morte de melanócito. Fato é que ocronose exógena e leucodermia gutata são efeitos colaterais bastante raros, né? A gente tem um vício em memorizar muito mais os eventos catastróficos, né? Então, se uma ou outra vez na vida você viu uma ocronose exógena, o que eu acho bem improvável, é aquilo ali que você vai guardar. Então, vai guardar que hidroquinona dá ocronose exógena. Ocronose exógena por inibição da oxidase do ácido homogentísico.
é a mesma enzima, né, que é defeituosa na alcaptonúria, que é a ocronose endógena, né? A hidroquinona dá ocronose exógena. Ocronose endógena, a alcaptonúria, é aquela da urina escura. Apesar de haver, então, toda essa discussão, eu uso e ensino sempre a usar bastante hidroquinona numa determinada concentração, e a gente se inspira aqui na fórmula descrita por Kligman e Willis em 1975, ácido retinóico, hidroquinona e dexa, 0,1, 0,1 e 5 de hidroquinona. A gente se inspira nisso daqui, né? A gente faz a tríplice associação. Esse daqui é o artigo original do Kligman e do Willis, publicado em 1975. Eles colocaram aqui até em oclusão no dorso de um paciente negro, mostrando o embranquecimento do paciente negro. E aqui nesse artigo eles falavam que eles esperavam que essa descoberta de como funciona a tríplice associação, ou esse estudo deles, não levasse ao uso da tríplice associação para o embranquecimento de pessoas negras, né? A gente fala da década de 70, em que havia ainda muito preconceito, havia fórmulas sendo vendidas para pessoas de pele mais escura ficarem mais claras. Lembro de ter lido isso no livro do Barack Obama, Os Sonhos do Meu Pai, alguma coisa assim. O que a gente acaba usando muito hoje, porque eu prefiro não manipular, não é essa fórmula com 0,1, 0,1 e 5 e que o corticoide é dexametasona. A gente usa o produto já pronto. Tretinoína, ao invés de 0,1, é 0,05. Hidroquinona, ao invés de 5, é 4. E não é a dexametasona 0,1, é o acetonido de fluocinolona 0,01. Isto daqui dentro do tubinho tem uma durabilidade maior, é uma fórmula mais estável. A gente encontra no Vitacid Plus, Ormiskin, Triderme, Suavicid e nos genéricos. Veja só, o Triluma saiu do mercado brasileiro por uma decisão da Galderma, uma decisão exclusivamente comercial. Nos Estados Unidos continua à venda, tem até o site deles para você comprar, né? Em 2006, piorando esta controvérsia toda sobre o uso da hidroquinona, houve um banimento dos produtos OTC, over the counter, o que o paciente compra sozinho, assim, que pega lá no balcão, no mercado europeu. E depois, na época do coronavírus, houve o banimento também desses produtos OTC nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que a hidroquinona ela não foi banida na Europa da prescrição feita por médico. Profissional treinado pode prescrever hidroquinona. Nos Estados Unidos também pode se prescrever Triluma. Está aqui, ó. Tem o slide, né, falando para você se conectar com o médico que prescreve, para você conseguir comprar Triluma. Está aqui, ó. Então, não houve nenhuma proibição da hidroquinona prescrita por médico. É de produto OTC, over the counter. Comprado pelo paciente, igual ele compra qualquer creminho ali na farmácia. Esse não pode mais comprar nem na Europa nem nos Estados Unidos. Tem uma regulação. Tempo mínimo para você ver alguma resposta usando tríplice associação. Vitacid Plus, Ormiskin, Triderme, uma vez ao dia, 4 semanas, você já começa a ver algum resultado. Ricardo, mas eu entendo que o ácido retinóico diminui a espessura da pele, aumenta a penetração da hidroquinona, eu entendo que a hidroquinona é clareadora, e o corticoide? O corticoide é até para diminuir a irritação dos outros dois componentes, e o corticoide também tem propriedades clareadoras por inibir o metabolismo do melanócito. Veja só, quando a Galderma introduziu aqui no Brasil o Triluma, vários estudos foram divulgados no material da própria Galderma. E tem algumas coisas muito interessantes. Tinha um estudo, por exemplo, de 12 meses de duração com 700 pacientes. Veja só, 12 meses com 700 pacientes. Significa que, nesse estudo, houve pacientes que usaram por até 12 meses hidroquinona, sem problemas, né? Não foram todos os pacientes que usaram por até 12 meses, mas então as pessoas que falam para você assim, só pode usar por até 90 dias, só pode usar por até 120 dias, essas pessoas estão inventando coisas, né? Não caia nessas mentiras todas. Efeito colateral com a tríplice associação, com Triluma, Vitacid Plus, Ormiskin, Triderme, só 2,5% dos pacientes abandonaram o estudo, e muitos desses pacientes porque usavam mais do que a quantidade do tamanho de uma ervilha para o rosto todo. Preciso dizer para você que a hidroquinona tem uma estrutura semelhante à da própria tirosina. E lembra que eu disse que a tirosina é o precursor da síntese de melanina. O que acontece é que a hidroquinona entra no lugar da tirosina no melanócito. Então, a hidroquinona ela exerce maior ação no melanócito que capta mais tirosina e no lugar vai captar mais hidroquinona.
Melanócito que trabalha mais, que produz mais pigmento, é o mais atingido pela hidroquinona. De tal forma que você passa a hidroquinona no rosto todo, ou o remédio no rosto todo. E o remédio vai agir de uma maneira racional. Áreas com melanócito que trabalha mais, esse melanócito vai ser mais inibido, porque vai entrar mais hidroquinona dentro deste melanócito. Melanócito que trabalha menos, entra menos hidroquinona, melanócito menos inibido. Então, o produto é inteligente, ele escolhe onde clarear mais e onde clarear menos. Não é você que deve caprichar e passar mais em cima da mancha, não é assim que se usa. É meio grama para o rosto todo, uma quantidade do tamanho de uma ervilha para o rosto todo. Ricardo, e se eu não quiser usar os 3 produtos juntos, a tríplice associação? Quiser usar só ácido retinóico e hidroquinona, não quero usar corticoide, ou não quero usar retinoide, vou usar só hidroquinona e corticoide, qualquer dupla associação. As duplas associações são bem inferiores. Veja só, em 2 meses, usando tríplice associação, 25% dos pacientes têm clareamento total ou quase total. Usando duplas associações, menos de 5% dos pacientes. Então é muito menos eficaz. E vou aproveitar aqui para frisar o seguinte, ó. Em 12 meses, tríplice associação, melasma clareado total ou quase totalmente em 80% dos pacientes. 12 meses. Em 2 meses, usando tríplice associação, 25% dos pacientes com clareamento total ou quase total. Então, quando eu prescrevo uma tríplice associação, eu falo assim, olha, não sei quanto tempo você vai usar. Eu sei que em 25% dos pacientes o clareamento é total ou quase total em 2 meses. Em 1 ano, o clareamento total ou quase total vai ocorrer em 80% dos pacientes. Então, você vai estar em algum lugar entre 2 e 12 meses de tempo de duração do seu tratamento. Isto independe, inclusive, do fototipo, a eficácia independe do fototipo. A eficácia independe da duração do melasma, se é menos de 1 ano, entre 1 e 5 anos ou mais do que 5 anos. E é importante de lembrar que, embora você talvez não esteja vendo as manchas na testa, no mento, né? Você vê mais na região malar, a maior parte dos pacientes tem melasma no rosto todo. Então, mais uma razão para você usar o remédio no rosto todo. Ah, Ricardo, mas retinoide da telangiectasia, corticoide da telangiectasia, mentira. 30% dos pacientes já têm telangiectasia no melasma antes de iniciar o tratamento. Tem a ver, inclusive, com tudo aquilo que a gente estuda nas aulas de melasma, que o melasma vai muito para além de uma atividade exacerbada dos melanócitos, não é? Então, as telangiectasias, pelo processo inflamatório envolvido no melasma, pelos mediadores liberados, as telangiectasias já estão presentes em 1/3 dos pacientes antes de iniciar o tratamento. Ricardo, o que melhora primeiro no melasma? O que melhora primeiro? Qual que é o primeiro sinal de melhora? Intensidade da mancha. Então, pacientes que estão melhorando terão um manchão mais claro. A última coisa que melhora é a área do melasma. Então, a primeira coisa que melhora é a intensidade da mancha. Então, você vai ver, doutor, eu não melhorei. Não, tá aqui, ó. A sua mancha, ela tá do mesmo tamanho, mas olha só como ela tá mais clara. Porque este é o primeiro evento que a gente observa no processo de melhora. Pigmentação vai ficando menos acentuada. Ó, então aqui estado basal, fase final do tratamento e 6 meses de manutenção. Como assim, Ricardo? Manutenção do tratamento do melasma? Sim, manutenção do tratamento do melasma. Você vai continuar usando a tríplice associação 2 ou 3 vezes na semana, a perder de vista. Aqui o estudo durou 12 meses, mas você vai usar a perder de vista. Então a sua receita ficaria mais ou menos assim. Triluma, Vitacid Plus, Ormiskin, Triderme genérico, aplicar à noite na face toda, quantidade do tamanho de uma ervilha para a face toda. E aí o paciente vai usar por 2 até 12 meses. Você pode fazer retornos a cada 2 meses. Melhorou? A partir de agora, o senhor vai passar a usar segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta. O senhor vai passar a usar o seu tratamento, né? E nas outras noites você pode intercalar o que você quiser. Mas você vai fazer uma manutenção 2 ou 3 noites da semana com o mesmo remédio que você usou para se tratar. Só que agora é para manutenção. Eu, em particular, prefiro usar segunda, quarta e sexta, 3 noites da semana. 2 noites da semana parece ser insuficiente para alguns pacientes. A hidroquinona já foi associada ao ácido glicólico, se torna até muito mais irritante e é menos eficaz. Esse produto já saiu do mercado brasileiro, mas algumas pessoas ainda manipulam ácido glicólico com a hidroquinona.
Tem um estudo interessante de ácido glicólico com hidroquinona, em que no grupo placebo o paciente usava só protetor solar. E se avaliou o quanto o protetor solar melhorava o melasma. Protetor solar, sim, é importante, deve ser protetor solar com cor, protetor solar que proteja contra a luz visível, contra a luz azul, né? A gente deve buscar toda a proteção contra as várias radiações. Protetor solar é importantíssimo para o tratamento do melasma. Não há tratamento de melasma sem fotoproteção e de preferência fotoproteção com cor. Mas e se eu usar só a fotoproteção, né? Atendi o paciente, ele fez 50 queixas, quando ele estava saindo ele fala, doutor, eu também tenho melasma. Mas fala, não é só usar o protetor solar. Quanto ele vai clarear? Muito pouco, muito pouco. Aqui fizeram um estudo usando o MASE, né? O índice de área e severidade do melasma. O máximo é 48. Então, o inicial do paciente era 11. Usando só protetor solar durante 12 semanas, caiu para 9. Melhorou muito pouco. Então, só proteção solar para o tratamento do melasma, ó, furada, né? Esse paciente que está saindo da sala e que você acaba prescrevendo só o protetor solar para o melasma, não vai melhorar nada até a próxima consulta. Mas, fato é que a hidroquinona sofre com as suas críticas e aí alguns produtos são introduzidos para nós nas visitas dos representantes do laboratório, nos congressos, por exemplo, a cisteamina a 5%. Cisteamina a 5% no tratamento do melasma. O que a gente tem com a cisteamina no tratamento do melasma? Ela é um quelante de íons, que são importantes também para as atividades enzimáticas, por exemplo, da tirosinase. Aqui no Brasil é preconizado o curto contato, embora os estudos iniciais não falassem de deixar por 1, 2 horas e aí depois você remover. É que o produto tem um cheiro ruim, um cheiro de peixe, né? E o que acontece é que, quando você usa, sim, a cisteamina, você é superior ao placebo. E esses estudos de melasma, eles são até complexos, né? Porque o placebo traz alguma melhora, já que o placebo é protetor solar, mas são apenas levemente superiores, né? Os resultados da cisteamina são apenas levemente superiores ao placebo ou ao uso isolado do protetor solar. Então, sim, é uma opção? Opção. Resultado levemente superior ao do placebo e aqui no Brasil a gente prefere usar terapia de curto contato. Outra coisa que também está muito na moda, cisteamina está na moda, ácido tranexâmico também está na moda. O ácido tranexâmico ele impede a conversão do plasminogênio em plasmina e a plasmina tem propriedades que ativam cascatas inflamatórias e ativam o melanócito. Algumas pessoas usam por via tópica, outras por via oral, né? Então, na realidade, diminui a quantidade de plasmina que ativa vias inflamatórias que levam a uma maior melanogênese. Então você diminui esta conversão aqui. Muito bom. Nos Estados Unidos, o ácido tranexâmico é usado como agente hemostático para quem tem fluxo menstrual muito intenso, para quem vai fazer tratamento odontológico e tem risco de sangramento, principalmente para quem é hemofílico, né? Inclusive, não se deve administrar no extremo oposto, para quem tem histórico de evento trombótico. No Brasil, a doutora Denise Steiner, com quem eu trabalhei, estuda há muitos anos, e ela publica trabalhos com o uso oral, 250 mg 2 vezes ao dia, com o uso intradérmico, 4 mg por ml uma vez na semana, ou por via tópica, 3% 2 vezes ao dia, né? Quando o paciente usa o creme 2 vezes ao dia, melhora em 12% dos casos. Quando usa por via intralesional, melhora em 2/3 dos casos. Mas preciso ver as fotos, né? Veja só. Tratamento tópico, pré e pós. Melhorou muito pouco, quase nada. Tratamento injetável. Parece até que o pós está um pouco pior. Então, não pareceu brilhante. Quando a gente pega ainda outros estudos aqui, ó, população paquistanesa, 65 pacientes usando 250 mg 2 vezes ao dia. Aí você olha as fotos, você fala, mas o cara não conseguiu padronizar nem as fotos, a posição, a luminosidade é diferente. Então, veja só, vai aí do seu julgamento, prescrever ou não ácido tranexâmico. A mesma coisa para outras medicações orais. Piquenogenol, extrato de Pinus pinaster, é um pinheiro ali do sul da França. Funciona como antioxidante. 31 pacientes usaram piquenogenol 100 mg por dia. Eles disseram que houve uma melhora do eritema. De fato, houve uma melhora do eritema. Talvez não para tratar melasma, talvez para tratar o eritema da rosácea, pode ser. Polipodileucotomos. Alguns hoje nas aulas falam leucatomos. Não sei de onde veio isso, preciso estudar ainda. 20 pacientes usando 1000 mg por 28 dias.
Diminuição do eritema também induzido pelo ultravioleta do tipo B, então com efeito fotoprotetor. Talvez seja um complemento para o tratamento do melasma. É pilar central? Não. Pilar central é tríplice associação. Se você for usar 1 grama por dia, ó, L-oral, 250 miligramas, 1 grama por dia, 4 comprimidos por dia. Então isso daqui daria para 15 dias, R$ 161. Aqui, pré e pós-tratamento. Reduzir um pouco do eritema. Oliolá, hidroxitirosol, 42 pacientes usando oral, tópico ou placebo, né? 300 miligramas dia por via oral ou a 1% por via tópica. Aqui, então, o paciente usou 60 dias de 300 miligramas por dia. Houve uma melhora. Hidroxitirosol é um antioxidante bem potente. Aqui também, por via tópica, 1%, houve uma melhora. Mas veja só, são algumas fotos. É algo para a gente questionar. Oliolá, extrato de azeitona, né? Polipódio leucotoma, seção ambaia, e o pycnogenol pinospinaster é um extrato de um pinheiro, né? Acho interessante, inclusive, na mesma linha, né? A gente acabou de falar aí do melasma, tratamentos tópicos, orais e fotoproteção. Interessante a gente abordar na mesma linha as queratoses actínicas. Queratose actínica é aquela casquinha, muitas vezes mais palpável do que visível, geralmente em indivíduos de fototipo baixo, acima de 50 a 60 anos, e que tem um risco de evoluir ao carcinoma espinocelular, ao SEC, né? Tem a ver com o dano actínico cumulativo, né? Essa linhagem de neoplasias, né, queratose actínica, SEC, Bowen, tem a ver com dano actínico crônico. Diferente de CBC e melanoma, que tem a ver muito mais com dano actínico agudo, né? Então, queratose actínica é uma lesão epitelial pré-maligna. 10% dos adultos até 29 anos têm, e entre os 60 e os 69 anos, 80% dos adultos têm, pensando principalmente em indivíduos de pele clara. Muito bom. A queratose actínica é isso daqui. Muitas vezes é mais palpável do que visível, então você deve palpar o paciente, palpar a orelha, nariz, braços. Este paciente aqui ele tem várias cicatrizes mais claras porque ele fez um tratamento que é muito comum, que é o uso de crioterapia. Crioterapia, você pega o nitrogênio a menos 196 graus, destrói a queratose actínica a menos 50 e junto você destrói os melanócitos que estão na região. Você destrói cada queratose actínica. Aqui destruíram algumas. Só que com a crioterapia, você destrói a queratose actínica. E seria, no mínimo, burrice você pensar que aqui você tem queratose actínica e que a pele imediatamente do lado não sofreu um dano actínico importante e que mais cedo ou mais tarde também teria outra queratose actínica. Por isso, eu, em particular, não gosto tanto de crioterapia, nem de curetagem e eletrocoagulação. Eu prefiro fazer terapia do campo cancerizável, que é toda a região que sofreu dano actínico. Ricardo, mas você nunca cureta? Às vezes eu cureto. Sabe para quê? Cureto aqui a lesão e mando para o anátomo patológico, para ter o laudo do professor Michalani, assim, ó, produto de curetagem de queratose actínica. Aí eu falo para o paciente, ó, a gente tem que tratar suas lesões, você pode nem estar tão incomodado, mas cada uma dessas lesões tem uma chance de pelo menos 1% ao ano de virar câncer de pele. Então o senhor tem que tratar, o senhor tem um monte dessas lesões, cada uma tem um risco de 1% ao ano, o senhor tem uma grande chance de ter câncer de pele, tem que tratar. E a gente vai fazer terapia do campo cancerizável. Efurix, diclofenaco, imiquimod, colchicina tópica, algum desses produtos a gente vai ter que usar. Se tem alguma dessas casquinhas aí que mais te incomoda, a gente pode até destruir com crioterapia, pingar a ata, pode curetar outras, mas a gente tem que tratar todo o campo cancerizável, que é uma coisa que a gente não consegue. Queimando com ata, queima uma lesão. Queimando com crioterapia, queima uma lesão. Queima outra, mas não queima a pele que permeia todas essas lesões. Inclusive, existe uma forma extrema de queratose actínica com uma alta suspeição para SEC, que é o corno cutâneo. Aqui é uma grande camada de queratinócitos e a base pode ter um SEC. Pode ter queratose actínica também, pode ter verruga, existem várias causas de corno cutâneo. Quando a gente olha, inclusive, uma queratose actínica, a gente sempre fica pensando, será que é in situ? Será que é só queratose actínica? Ou será que já atravessou a membrana basal e já é um SEC invasivo? Aí a gente tem alguns indícios para saber se isto já é um SEC invasivo. Base endurada, grande tamanho, então se cresceu lateralmente pode ter crescido em profundidade. Ulceração, sangramento. Porque se a queratose actínica é SEC in situ, está só na epiderme e a epiderme não tem vaso, se nutre por imbebição, se está sangrando é sinal de que já chegou no nível da derme do paciente.
Crescimento rápido, indicando maior malignidade, maior poder invasivo. E se você já curetou, arrancou a epiderme do paciente, chegou até a sangrar, então se chegou até a derme e recorreu naquele mesmo lugar, significa que provavelmente havia células malignas na derme do paciente. 3,7% dos SECs são metastáticos e inclusive correspondem à causa de mortalidade em alguns pacientes. Percentual de queratose actínica que evolui a SEC, pelo menos 1% ao ano. Percentual de queratose actínica que desaparece se você usar bastante protetor solar e evitar o sol, 25%. 25%. Você tira o efeito imunossupressor do sol ao caprichar na fotoproteção, ao evitar o sol, e o seu próprio sistema de vigilância imune agride aquelas células neoplásicas. Mas se esta queratose actínica virar SEC, chance de dar metástase, 6%, se for em qualquer lugar, e 20%, às vezes até 30% se for queilite actínica, se for lábio. Lábio com queratose actínica, se chama queilite actínica, quando vira SEC invasivo dá metástase em 20 a 30% dos casos. Falamos de vários tratamentos que são possíveis, né? Por exemplo, a crioterapia, em que você congela a lesão a menos 50. Não vale usar points, tá? Não vale usar esses sprays, aerossóis que esfriam. E eles esfriam mesmo, não é só impressão sua, quando você segura o frasco de desodorante e você aplica o desodorante, aí você acha que o frasco ficou mais frio. É um fenômeno físico, né? Quando o produto vira gás, ele rouba energia e aí ele fica frio. O tubo fica frio, sua pele fica fria. Inclusive já tive pacientes que fizeram lesão autoinduzida com spray de desodorante. Paciente internada para tratar doença bolhosa, que a filmagem do hospital mostrou que na realidade a paciente se fazia as bolhas com aerossol, com spray. Quando você vai fazer a crioterapia, então não dá para ser points, não dá para ser desodorante, né, spray, tem que ser o nitrogênio líquido. Existe, inclusive, o tempo de congelamento correto para cada lesão, e inclusive para a queratose actínica. Só que, como eu disse, quando você trata queimando com ata, curetando ou fazendo crioterapia, você não está tratando a pele que fica entre as queratoses actínicas, o campo cancerizável. Então, eu gosto bastante de tratar o campo cancerizável. Foi muito comum no Brasil, aí no último ano foi menos usado, o 5-FU. O Efurix saiu do mercado por razões mercadológicas, mas agora ele já existe na forma de produto manipulado. 5-FU, se você for usar no seu paciente, você deve explicar para ele que é um quimioterápico tópico, inibe síntese de DNA, de RNA. Você usa 2 vezes ao dia, por 2 a 4 semanas, até ulcerar. Tá? Tem que guardar isto. O tratamento deve ser continuado, então até eritema, ulceração, e aí assim, passou 2 a 4 semanas, ficou ferido. Recuperou da ferida. Quantas queratoses actínicas vão sumir? 90%. 90% das queratoses actínicas sumirão. Um ano depois, 75% das queratoses actínicas recorrem. Então você destrói a pele do paciente para não ter uma taxa de cura que se sustenta bem no longo prazo. Este é o meu grande problema em usar Efurix, em usar 5-FU. Está na bula, ó. O produto deve ser aplicado até que a resposta inflamatória esteja em estado de erosão, quando o uso do produto deve ser interrompido. A duração do tratamento de 2 a 4 semanas. Aqui no mercado americano não se chamava Efurix, se chamava Efudex. Em português, obviamente, não adotaram este nome por razões óbvias. Aí você tem o paciente com algumas queratoses actínicas na fronte, muito irritado usando o produto, né? Então o paciente fica estropiado para ter uma recidiva muito grande de 75% das lesões. Gosto bastante de usar o diclofenaco na forma tópica. Tem um produto nos mercados americano, europeu, Austrália, que se chama Solarase Gel. É o diclofenaco a 3% com ácido hialurônico 2,5%. Por que se usa diclofenaco tópico para tratar a queratose actínica? Porque, entre outras vias de oncogênese, né, a gente estuda via Red-Hog, mTOR, P53, a COX-2, ciclooxigenase do tipo 2, é uma via de oncogênese importante para a queratose actínica e SEC. Então, ao inibir esta via, você estará tratando queratose actínica, né? O produto original, Solarase Gel, tem esta fórmula que eu acabei de explicar que dá para você mandar manipular. Diclofenaco de sódio, 3%, ácido hialurônico, 2,5%, gel Aristoflex, que é um gel aquoso, 300 miligramas. Desculpa, 300 gramas. E aí é para aplicar 2 vezes ao dia, na mão, braço, V do decote, orelhas, face, por 90 dias. Taxa de cura. Olha só que interessante, a taxa de cura
para a face chega à casa dos 50% e para os braços e mãos pouco mais de 30%. Assim que você acabou de usar. Usou 90 dias, cura 50% das lesões na face, 30% na mão e braço. 12 meses depois, não é que tem recorrência, como no caso do Efurix, sobe a taxa de cura para até 90%, então você tem um efeito residual. Tratamento fantástico, não irrita, a menos que você tenha alergia ao diclofenaco, aí você vai ter que evitar esta medicação. Taxa de cura imediata de 30% a 50%, 12 meses depois de finalizado o tratamento, até 90% de taxa de cura. Acho fantástico, acho uma excelente opção de tratamento. Não há um consenso, né, mas essa tem sido a nossa sugestão. A gente vai usar o diclofenaco 2 vezes ao dia por 90 dias, e aí o que persistir ainda, você pode eventualmente curetar, fazer eletrocoagulação e mandar o material para o anátomo patológico. Imiquimod, que inibe Toll-like receptor, estimula Toll-like receptor do tipo 7, Imiquimod é uma opção interessante, estimulando resposta imune inata, estimulando Toll-like receptor do tipo 7, mas não tem uma taxa de cura tão alta e também tem recorrência, durante o uso tem evolução da queratose actínica a SEC, então não é tão brilhante. Gostamos e usamos muito para tratar verruga plantar, molusco, acho fantástico, uma excelente opção terapêutica para verruga e molusco. E claro, fazer a fotoproteção é importante. Muito bom, aqui a gente encerra então mais um episódio.